Como a gente desenvolve o pensamento crítico numa criança, se os pais não aprenderam a criticar? Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e pau que nasce torto nunca se direita. Eu sou Angélica Uegima. Olá, pessoas. Errando, passando à frente da amiguinha Bruno da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui, feriado, 15 de novembro. Nada como um feriado pro povo brasileiro, né? O povo brasileiro gosta de muita coisa, inclusive de feriado. Vamos falar um pouquinho desse feriado, que é a Proclamação da República, né? O Papo de Calçada vem falando bastante de política aí, mas hoje nós não vamos querer falar tanto assim de política atual, né? Vamos falar um pouco mais do contexto do nosso passado aí, como que essa república começou, né? Essa coisa do povo, que nós vamos ver aí, talvez não seja tão coisa do povo assim, mas tudo bem. Vamos lá, antes de começar o assunto em si, gostaria de lembrar do nosso canal do YouTube, né? Tá lá, Papo de Calçada Podcast lá no YouTube, vai lá e segue o nosso canal, assina lá o feed. Também estamos no Spotify, nas redes sociais, @Papo Calçada. E é isso aí, galera. Comenta, manda seu recado aí. Mais tarde, no final do episódio, a gente vai ler os comentários de quem mandou essa semana aí, beleza? Mas vamos lá, Bruno. Bruno, que é o nosso professor de história aqui, da equipe do Papo de Calçada. E aí, Bruno, como é que começou essa história toda aí? Foi golpe ou não foi golpe? Bem, se me permite dizer, toda vez que os militares metem a mão em política, é golpe, meus amigos. A Proclamação da República de 15 de novembro de 1889 é golpe, a chegada do Getúlio Vargas ao poder é golpe, e que se transforma numa ditadura de 15 anos, e a chegada dos militares ao poder em 1964 também é golpe. Isso a gente está falando apenas dos últimos 130 anos da história desse país, que tem 518. Aí, cara, tem várias coisas pra gente dizer. Para começo de conversa, e aí dá pra gente fazer uma comparação aqui, né, com os tempos atuais. Eu sempre digo que você deve sempre estar preparado para tomar um golpe, né, um soco do seu inimigo, mas a gente sempre esquece que o nosso amigo de vez em quando também nos dá aquela porradinha, e é onde a gente se ferra, né? Porque a gente sempre recebe o amigo de braços abertos. A Proclamação da República, apesar de, por exemplo, quando a gente vê lá no livro didático de história que a gente tem na escola, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, em praça pública, levantando uma espada, nada disso aconteceu, tá? Vamos ficar sempre cientes. Toda pintura, né, ela é uma representação daquilo que o artista imagina que foi um determinado fato, né? Até o Pablo Picasso inverter a ordem da porra toda com o cubismo, todo mundo sempre fazia lá o desenho bonitinho, etc, etc. Mas a gente não tá aqui para discutir arte. O Deodoro da Fonseca, ele era amigo do imperador Pedro II, né, amigo íntimo, e ele representava, né, um setor um tanto quanto conservador, vamos dizer assim, no cenário político, dos militares, que era o seguinte: os militares, eles se revoltam com o governo de Dom Pedro II porque eles queriam mais espaço e reconhecimento do governo. Porque se a gente voltar só um pouquinho antes, né, durante a Guerra do Paraguai, a partir da Guerra do Paraguai que se forma um exército nacional.
Até aquele momento existiam as guardas nacionais, mas elas eram locais, então você comprava a sua patente, etc, etc. A partir de 1865, com a Guerra do Paraguai, que a gente tem um exército nacional e tudo mais. Depois da Guerra do Paraguai, os militares passaram a exigir mais atenção, vamos dizer assim. E é muito importante que, com essa atenção política, chega também um ideário, né, uma ideologia que vai ser bem importante nesse momento, que é o positivismo. O lema que a gente tem na nossa bandeira atualmente, né, se chama, tá lá escrito em letras verdes. Isso aí é pergunta de trivia. Ordem e progresso está escrito com a letra verde. É o lema, né, de um dos partidos republicanos que passaram a existir no Brasil. E o Deodoro da Fonseca era afiliado a um deles. E aí outra curiosidade de trivia, não sei se nos demais estados da federação tem aquele Guaraná Convenção, não sei se vocês já beberam Convenção. Ele é um refrigerante produzido em Itu. E o refrigerante tem esse nome, refrigerante Guaraná Convenção, porque lá em Itu foi realizada a primeira convenção de todos os partidos republicanos que existiam no Brasil para, vamos dizer assim, deliberar, né, quais eram as intenções dos militares e dos republicanos. E com a apresentação da filosofia positivista, existe uma crença nessa ciência, né, e transformar ordem e política quase que numa religião, certo? E isso influencia muito, e é por isso que a gente tem esse ideário militar tão presente nos dias, inclusive, atuais, né, que você tem aí, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né, propostas de militarizar escolas, porque acredita-se que ordem e disciplina, que são valores militares, devem estar presentes na cultura, né, de um povo, né, e todo mundo que se acostumou a isso reflete muito. Então, assim, quando diversas questões, quando os militares vão perdendo importância, e até num videozinho que eu mandei pra rapaziada, né, o Deodoro, ele é sacaneado, né, por um rival partidário, ele vai lá e proclama a república. Ele estava de cama, né, estava mal, e ele proclama a república, só que ninguém viu. Se você conhece o Rio de Janeiro, já deve ter passado em frente à casa do Deodoro da Fonseca várias vezes, quando você sai da Central do Brasil. E eu me esqueci agora o nome do parque agora, que virou o Campo de Santana, né? Foi até o meio do Campo de Santana, disse que estava declarada a república e pronto. No dia seguinte o imperador recebeu uma notificação de que estava declarada a república. Mandou um bilhete, né? Foi embora, foi se exilar em Paris. Pronto, tá feita a república. E a reposição de todos os... Ele mandou um bilhete, ele tá proclamada a república. Mas aqui, esse desejo pela república, ele parte dos militares exclusivamente, ou tem ali algum setor da sociedade que pede, né, que já vinha querendo essa república, né, essa quebra com o império, e assim, foi uma coisa assim de poucos anos, ou isso já vinha já de algum tempo, de algum bom tempo? Cara, vamos dizer assim, voltando, né, um pouco, quando os Estados Unidos se tornam independentes, o sistema de governo republicano, né, algo, vamos dizer assim, um alvo, né, que as pessoas querem atingir como forma de governo. Só que tudo no Brasil, né, é a moda Brasil, certo? Aqui, essa história do nosso jeitinho,
que é cultural nosso, não é à toa. Então, a nossa república aqui, o ideário de transformar isso aqui numa república federativa, o que isso quer dizer? Você tem diversos estados, todos com autonomia, mas que se reportam à União, né? A União, o governo central. Isso é a ideia, isso é, vamos dizer assim, o que está lá escrito no papel como teoria. Só que, vamos dizer assim, que dá trabalho, porque a gente tem um país de proporções continentais. Para a proclamação, né, a mudança de monarquia para república, esse pensamento, ele demora pouco mais, vou botar aí, uns 10 anos, 15 anos, nem 15 anos dá. Mas o que agrava é que é o seguinte, então eu falei dessa questão dos militares. Antes disso, em 1888, antes da proclamação da República, em 1888, foi declarada, né, a abolição dos escravos, que nada mais foi que uma canetada, e aí, tipo, dá até para dar uma sacaneada entre aspas, né? Foi um documento que, esse documento da Lei Áurea, ele não foi, como é que diz, né, reconhecido firma em cartório, vamos dizer dessa forma. Ele é só um decreto que a princesa Isabel estabelece e ponto, né? Mas ele não chegou a ser votado, aprovado nem nada. Tá aqui, foi aprovado. O que acontece? Os donos de escravos, os proprietários de escravos, eles ficaram muito putos com isso, porque alguns conseguiram a indenização do governo, outros não, porque não era toda a fazenda, todo o lote de terra que tinha lá 20, 50 escravos. Assim como não é comum hoje em dia você ter empresas com 120, 200 empregados. Em geral você tem empresas menores que tem 1, 2 pessoas lá, né? E o dono cuida de outras partes. Então esses proprietários de escravos, quem tinha muitos escravos, e se eu não me engano, a indenização acontecia para quem tivesse de 20 a 25 escravos para cima, recebeu alguma indenização do governo brasileiro. Quando eu digo alguma, era muito pouco, tá? Quem tinha menos não recebeu praticamente nada. E essa foi a grande, vamos dizer assim, maioria. Então eles também se revoltaram contra o imperador. A pessoa do imperador. Não é contra a monarquia. Eles não estavam entendendo que vamos dizer assim, a forma de governo que era ruim para eles. Eles estavam putos com a princesa Isabel. Tem até a famosa frase, né? Agora não vou me lembrar o político que disse isso, mas o cara diz para a princesa Isabel que ela concedeu a liberdade aos escravos, mas perdeu o trono. E não à toa, um pouco mais de um ano depois, né, a família real é mal vista aqui. E ainda tinha uma questão religiosa, que era a Igreja Católica, que sempre foi predominante no país até então, se revoltou porque o imperador era maçom. Ele fazia parte de uma ordem maçônica e o imperador passou a designar vamos dizer assim, eu não sei como é o nome, arcebispos, né, de cada localidade. Então, não era mais uma ordem vinda do Papa ou de uma autoridade eclesiástica. Era o imperador que começou a decidir quem ia para a paróquia tal e tal. E a Igreja Católica se revoltou contra o imperador e deixou de dar apoio. Então, todo esse bojo aí, então você tem religião metida no meio, dinheiro metido no meio e participação política no meio. E também dinheiro, porque os militares queriam um aumento no soldo. Tudo isso engrossa o caldo para dizer o seguinte: nós temos que mudar isso aí, tá entendendo? Então, o Deodoro da Fonseca, mesmo sendo amigo pessoal do imperador, vai lá e assume, né, o governo do país, mesmo a contragosto. Mas, se você botar depois lá o videozinho, o pessoal vai ver o porquê disso.
Ele mandou um bilhete pro imperador, falou assim, o senhor não tá me valorizando muito, eu tô muito chateado, eu não tô achando que eu não tô servindo pra nada, né? Aí daqui a pouco veio o golpe. Mais ou menos isso. A gente tem uma repetição disso que começou a partir de 2015, né? É tão interessante, ou seja, uma história que começa e não se resolve, porque é uma história que não está resolvida, a gente não aprende assim, não é assim que é passado, está sempre sujeita a se repetir, né? Sim. Porque existia uma força republicana civil querendo, né, a república que questionava o sistema, né? E que não teve força, não teve mobilização, na realidade, né? E não sei se eles eram muitos, o Bruno vai saber dizer melhor, e os nomes também estão me escapando, tinha vários nomes de republicano na ponta da língua até um certo tempo. Mas aí não se mobiliza, vai lá, recebe o golpe, isso não fica resolvido na nossa história, vai lá e acontece de novo, né? Começou a acontecer isso com a gente de novo, era 2015, eu lembro que eu estava justamente na tua cidade, Guilherme, o dia que eu cheguei em Governador Valadares, pro crime da Samarco lá, foi quando a então presidente da República recebeu o bilhete, a carta do então vice-presidente. A história se repete, né? Quando é mal resolvida, a história se repete. E eu tava até... Uma das coisas que eu comentei, né, que a República não é tão uma coisa pública assim, é porque a própria população, o Bruno pode confirmar ou desmentir, mas não tem uma participação assim efetiva da população, sabe? E até, né, nesses eventos recentes da nossa história, são sempre grupos políticos, né, influentes ali, que vão se unindo, né, vão acontecendo assim, como posso dizer, uma avalanche de eventos que vai aumentando essa bola de neve, né, e esses grupos que talvez não sejam tão unidos assim, começam a se associar, falam assim, né, ninguém tá satisfeito, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né, e a galera começa a se unir e vai até culminar, né, no evento, né? Mas assim, a própria população, eu acredito que eu, como população brasileira de hoje, eu sou refém do que desses grupos políticos fazem, porque o povo brasileiro, ele não tem uma ação efetiva junto à política, coisa assim, por exemplo, 2013 é um marco histórico na nossa história. É um marco histórico na nossa história. É um marco histórico, né, pra nós, porque foi assim, de quanto tempo antes, né, sei lá, nas diretas já lá, que teve aquele movimento, né, dos caras pintados, blá, 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 que teve uma mobilização nacional tão grande quanto 2013. Então, assim, são coisas que é tão difícil de acontecer, essa participação popular, né, que era uma coisa para ser mais efetiva do que ir nas urnas e votar de 2 em 2 anos, e a gente não tem, sabe? Então a gente acaba ficando, né? Quando acontece um golpe ou, sei lá, algum outro decreto, né? A gente, tá, beleza, tô chateado, mas, né? São poucos aqueles que realmente se organizam, né? Que falam, não, vamos protestar, e às vezes esses são taxados até de lá, bando de pocó, bando de sem ter o que fazer, devia estar trabalhando, tá na rua aí, sabe? Então... a gente não tem isso. Bom, Guilherme, eu acho que é sempre muito complicado na nossa história, uma história que começa com uma república não democrática. Né? A história da nossa república não é uma história democrática. Bruno me corrija o ponto de vista. Mas uma coisa é ter saído da monarquia e entrado numa república. Outra coisa é ter entrado num sistema democrático. Desde o início, a nossa república não foi democrática. Então, quando é que o nosso povo realmente soube o que é participar? Eu vejo, pelo jeito que eu me localizo, eu vejo que foi a partir dos anos 90 para cá. Isso mal dá 20 anos, não chega nem a 30 anos ainda, e não tem o que se aprende como nação em 30 anos. Porque foi só o respiro verdadeiramente democrático que a gente teve, foi durante menos de 30 anos. Né? Então, a gente não tem
Nunca. Até hoje, você conversa com pessoas relativamente bem informadas, elas não sabem muito o papel de um deputado. Elas mal sabem a divisão dos papéis de governo federal, governo estadual e municipal. Não sabe, assim, a quem culpar e a quem blasfemar, enfim, contra quem blasfemar com um buraco na rua. Às vezes tá reclamando do governo federal porque a rua é esburacada, quer dizer, entendeu? Então, a nossa república começa como algo não democrático, sem participação popular. Como é que vai esperar que em 30 anos, ou menos do que isso, uma nação desse tamanho, nessas proporções continentais, como a gente, né, gosta de enfatizar, vai aprender, aprendeu o que foi isso? Mesmo as manifestações de 2013, viu, que eu não vejo como muito grande coisa, não. Não vejo mesmo, porque ela foi muito manipulada. Né? Ela deu abertura para muita manipulação, então nem vejo também grande coisa de 2013. Acho uma pataquada, inclusive, para falar a verdade. Mas a própria psicologia, no que ela estava falando lá naquele episódio sobre ancestralidade, foi mais ou menos isso, né? A história na família, assim, ela acaba repetindo até que alguém pare, né? E se cure daquele problema, daquela situação, né? A pessoa chega e fala, não, aqui acabou, não vai acontecer mais isso, eu perdoo, sei lá o que for, mas se cure daquele trauma. Na história é a mesma coisa. Se você não observa, não tem um pensamento crítico sobre a história, sobre tudo que aconteceu, não analisa os prós e os contras, o que foi bom, o que foi ruim, o que está, entre aspas, certo ou errado, você não consegue tomar uma decisão quando aquele evento retornar. E a história é cíclica, não só no Brasil, né? A história, sim, é aquela velha coisa, né? Todo império cresce e depois cai, sabe? Nenhum império se sustentou durante toda a história, sabe? Todo império um dia subiu, chegou ao topo e depois caiu, ruiu, porque é assim as coisas. Vai mudando, a população muda e novas pessoas chegam ao topo e outras têm que cair para essas pessoas chegarem ao topo. Então, se a gente não tem um pensamento crítico, né? Eu acho que, assim, de um tempo para cá é o que tá mais me perturbando, assim, me tirando, que eu tô observando sobre até a educação, é um pensamento crítico, a pessoa saber olhar, analisar. Por exemplo, eu já falei isso aqui, eu como professor da área de matemática, eu vejo que os alunos não conseguem sair da fórmula da matemática. Se você apresenta um problema, uma situação para ele que não está ali exatamente explicado, que A é A, X é X e Y é Y, ele não sabe usar, né? Não sabe encontrar qual fórmula ele pode usar. Isso é pensamento crítico, isso é uma forma de analisar uma situação e achar qual ferramenta que vai te ajudar a solucionar, né? Então acho que se a gente for falar, né, mais dessa parte aí da população, eu acredito que passa pela educação, sabe? E talvez um dos grandes problemas políticos que a gente tem no Brasil é essa política de não dar educação crítica ao povo, dar uma educação de instrumentalização, sabe? De formar funcionários e não formar cidadãos críticos. Uma coisa que a gente nota também, que é histórico na nossa nação, o ouse questionar, né? Por que toda a pedagogia do Paulo Freire ela é libertadora? Né? Primeiro que é a pedagogia do próprio amor, né? E segundo que é o da liberdade do questionamento, quer dizer, você tem que ter questionamento, né? Você tem que questionar, ouse questionar. Então a gente vive numa nação que o questionamento é feio. O questionamento tá duvidando de quem é responsável por aquilo. Então você está duvidando do teu chefe, você duvida do seu professor, do seu pastor ou padre, do seu líder comunitário, e isso é feio, né? Quando numa educação libertadora isso deveria ser esperado. Então o questionamento ele é uma subversão. Então é muito fácil colocar, incrível, por mais isso é paradoxal, que um país continental como o nosso seja muito fácil de você manter isso uniforme. É incrível terem conseguido isso, porque a uniformização dessa ideia, ela vai
por todos os lugares que eu andei. Eu acredito que seja do Oiapoque ao Chuí. É feio questionar, entendeu? Eu passo por isso com alunos de universidade pública, de universidade federal, que quando eles têm algum questionamento para fazer para mim, é na base, assim, eu preciso colocar eles quase contra a parede para sair um questionamento. Entendeu? Eu tenho que falar absurdos na aula, absurdos, ou dar informação incompleta e ficar parado olhando para eles, assim, gente, tá tudo certo? É isso mesmo? Ah, a senhora falou, tá falado. Como eu falei, tá falado? Entendeu? Entendeu? E a gente tá falando de adultos, sabe? Não tá nem falando de criança, que tem aquela coisa, né, que o adulto, né, deixa pra lá, tá aprendendo a respeitar, aprendendo um pouco a hierarquia das idades. Mas isso de adulto para adulto é inadmissível, porque é feio questionar, entendeu? Então é difícil. Como que a gente desenvolve em si um pensamento crítico num povo, numa criança, por exemplo, que dentro de casa os pais não questionam nada? Porque é feio questionar. Quando você para pensar que a bandeira do Brasil ela já foi semelhante à bandeira, um primeiro projeto, né, da bandeira brasileira era uma bandeira parecida com a bandeira dos Estados Unidos, né, com as listras horizontais verde e amarelo, um retângulo azul e as estrelas. Mas é que ela surge com o Partido Republicano e ele é o primeiro modelo a ser apresentado de bandeira. Né? No fim, acaba-se optando por manter o verde e amarelo, né? O retângulo verde, o losão amarelo, e inserir o globo, né? A abóbada celeste com as estrelas que se veem, né, pelo céu do Brasil. Né? Mas, de primeira instância, seria uma bandeira parecida com a dos Estados Unidos. Então, assim, todo esse nosso processo de maturação política, ele vai demorando ao longo do tempo. Né, o Guilherme, né, abre o programa falando: se tem uma coisa que brasileiro gosta é de um feriado. Eu sou revoltadíssimo com história de feriado. Você pode falar o que você quiser comigo. Eu acho feriado contraproducente. Quando você para pensar que aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o dia 15 de novembro é uma quinta-feira. Então, feriado. Então, na sexta, 16, vagabundo enforca. Aí vem sábado, 17, domingo, 18, 19 seria um dia útil, correto? Não, porque institucionalizou-se a terça-feira de 20 de novembro como feriado também, que é o feriado da consciência negra, representado no Zumbi dos Palmares. Então, quer dizer, você teve 4 dias, né, parados por conta de feriados. De um golpe militar, segundo, de um dia da consciência negra, que muitos negros, por exemplo, falam absurdos sobre o zumbi. Eles nem sabem quem é o zumbi direito. Né? Ah, não, o zumbi era negão, viado, que não sei o que lá. Falam um monte de impropério. Assim, eu tenho uma questão que eu falo para os meus alunos. O que você acha que seria, entre aspas, melhor comemorar? O dia 13 de maio, que é o dia da libertação, da Lei Áurea, ou o dia 20 de novembro? E muitos alunos respondem: por mim tanto faz, quanto mais feriado, melhor. Quer dizer, se o feriado serve para alguma coisa, não sei o que é, sabe? É contraproducente. Eu acho meio absurdo isso. E a proclamação da República já rendeu 2 feriados, né? Diretamente, pelo menos, que é o de 15 de novembro e o do Tiradentes, né? 21 de abril. Que também é um feriado republicano. É que o Tiradentes, coitado. Véio, o Brasil tem umas histórias que não tem lógica, não. Véio. Se você pensar assim, fala assim, não tem lógica o Brasil. Porque o Tiradentes não tem nada a ver com a proclamação da República. O cara foi morto lá na Inconfidência Mineira, né? E sei lá quantos anos depois, eles falaram assim: a gente precisa de um símbolo. Quem? Sei lá, escolhe um aí. Aí foi o Tiradentes, sabe? Que nem era um dos líderes, assim, do movimento, nem nada. Mas o cara entrou pra história, né? Por ser um mártir. O Tiradentes é um dos nossos maiores bodes expiatórios, né? Precisava tirar a desconfiança de alguém e jogou em cima de um cara que tava ali passando, porque é quase isso, né?
estava ali fazendo parte dos movimentos inconfidentes, mas não representava liderança alguma. Então, há quanto tempo no nosso país não se pega verdadeiramente o chefe da quadrilha, né? Cada vez que um vai preso, você fala, foi preso, mas a quadrilha mesmo tá solta, né? Porque essa é a nossa história. Prenderam, mataram Tiradentes e o coitado era só um bode expiatório. Né? É tudo muito troncho, né? A escolha do Tiradentes foi mais ou menos isso, como o Guilherme falou. Que assim, quando os caras proclamam a República, veja bem, Pedro I proclamou a independência, né? Tornou o Brasil livre de Portugal. Mesmo Pedro I sendo, né, filho do antigo rei de Portugal e mesmo ele tendo laços estreitíssimos com Portugal. Muito bem, proclamada a independência. Ele é o libertador, né, do Brasil. A República, ela quer fugir, ela quer se descolar da monarquia. A monarquia é ruim, é feia, boba e cara de mamão. O que a gente pode fazer para transformar, né, para a gente ter um herói nacional? Vamos escolher o cara que mais sofreu com na mão do português, do governo português. O primeiro sujeito, entre aspas, que se tem notícia de que lutou pela independência dentro dos moldes republicanos. Porque sempre houve revolta para se libertar de Portugal. Mas o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi o primeiro herói que quis se libertar de Portugal e implantar uma república. Óbvio que não era o Tiradentes. O Tiradentes está lá porque ele é o condenado, porque dentre os diversos integrantes do movimento de emancipação, né, dos Inconfidentes, você tem nomes, inclusive, como Cláudio Manuel da Costa, né, que é um grande poeta, grande escritor. E como é que você faz para mandar executar, esquartejar e arrastar o corpo esquartejado pelas ruas de Minas até o Rio de Janeiro de gente rica? Não é bem aí, né? Então, procura-se um membro que tem menos destaque ou que teria menos importância política. Então, vários desses inconfidentes que têm dinheiro, que têm projeção social, eles são enviados para o degredo na África, eles são degredados, eles perdem o vínculo com a pátria, vão viver na África, no continente africano, e o Tiradentes é o único preso. E aí ele sofre. E aí você pode pesquisar aí as imagens no Google, você tem todas as imagens do Tiradentes, do Joaquim José, representadas muito parecidos com Cristo. Ele está com cabelo comprido, com barbas longas, etc, etc. Só que, lembrando, ele era um alferes, ele era um militar. Não tinha como ele ter, né, cabelos grandes e barbas. Por mais que essa fosse uma representação, por exemplo, do período dele na prisão, ainda assim, ele não podia se apresentar barbado para ser enforcado, né? Então, vários quadros vão representá-lo, mesmo para representar esse martírio. Tem um quadro, deixa eu ver aqui, pegar o nome direitinho, cadê ele? Isso, do Pedro Américo. Você bota aí no Google, Tiradentes esquartejado. Então tem lá a cabeça do Tiradentes, o corpo do Tiradentes em pedaços, e tá lá a cruz de Cristo. Exatamente para assemelhar o martírio dele, o que ele passou nas mãos dos portugueses, como um martírio parecido com o de Jesus Cristo. Então, assim, boa essa sua ligação, o Guilherme, de pegar. Então, a República propõe 2 feriados, sendo que no dia 22 de abril, que é o dia da chegada dos portugueses ao Brasil, não é um feriado, né? Imagina se fosse. Aqui no Rio de Janeiro tem desse absurdo também. Aí no dia 21 é o dia do Tiradentes, é feriado. No dia 23 a gente tem o feriado de São Jorge. E aí às vezes acontece disso, de ficar um feriadão de 4 dias extensos aí. É o dia do São Jorge, e, tipo, feriado Nossa Senhora Aparecida, né, que é um feriado nacional. No Rio de Janeiro, São Jorge tem um dia especial aqui para ele. Então, quer dizer,
essas histórias de feriados que deveria ser o momento para se refletir sobre a pessoa em questão no feriado, é nada. O cara tá tão preocupado em garantir a sobrevivência, leva uma vida tão desgraçada que um dia em que ele não vai trabalhar é uma coisa maravilhosa para ele. E sobre essa história do Tiradentes, né? Como o Bruno falou, o Tiradentes era... Não é que ele era pobre, mas ele era o menos influente na sociedade, né? Vamos dizer assim. Ele morreu e os outros foram o quê? Exilados. No golpe de 64, né? Durante a ditadura militar de 64 até, né? 70, 80 ali, quem era rico, influente, também não morria, não ia torturado, era exilado. Então fica a lição aí, você que tem o seu amigo rico aí, né, que ele fica defendendo A ou B, e se esse cara aí resolver dar torturar, né, fica esperto que quem é torturado é pobre, tá? Se você não for rico, meu amigo, é melhor ficar pianinho. Eu gosto muito da frase do Emicida: os playboy conhecem Marx, nós conhecemos a fome, que é o nosso caso. Eu tava aqui pensando que, na realidade, a gente escapa só relacionado à proclamação da República a ter um terceiro feriado, né? Então nem vamos reclamar, porque tem o 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira. Mas isso aí é feriado também? Não, então, é o Dia da Bandeira. Então não vamos reclamar que a gente já tem 2, que a gente pode ter 3, e sim. Pode ser que daqui a pouco venha feriado dia 19 de novembro. O feriado da bandeira foi institucionalizado pelos governos militares também. Lembrança maldita, então, gente. Eu lembro disso. Eu lembro quando deixou de ser feriado também, que eu achei ótimo, porque meu aniversário é 17. Eu fazia aniversário entre 2 feriados, era uma droga fazer festa. Outra questão que a gente, né, pode se importar, eu tava falando antes com o Guilherme da gente começar a gravar, que assim, hoje você, meu jovem, você hoje, por exemplo, tá livre de uma disciplina maldita chamada Educação Moral e Cívica, que a gente tinha nas escolas, que também foi uma trozoba criada durante o governo militar instituído em 1964, porque eles acabaram, né, com as disciplinas de História e Geografia, diminuíram a carga horária, transformaram História e Geografia em estudos sociais, e aí dessa diminuição de carga horária vieram 2 disciplinas, né, 3, né, os estudos sociais, que você se ocupava em gravar datas, por isso que muita gente fala que hoje o professor de história é isso, aquilo outro, porque está acostumado nessas aulas de estudos sociais a saber as datas, os afluentes do rio Amazonas, essas cacetas todas. Tinha uma disciplina chamada OSPB, Organização Social da Política Brasileira, alguma coisa assim, que estudava-se os problemas brasileiros, e a Moral e Cívica, que você tinha que decorar como é que se deve executar o hino nacional, de que maneiras o hino nacional não pode ser executado, entender o significado das estrelinhas, por que as estrelinhas estão ali, e essas baboseiras. Inclusive, né, quando você está... Tinha um negocinho que eu achava o máximo, que era, você tinha que fazer uma interpretação do hino nacional, então você tinha que dizer qual parte do hino você mais se identificava, né? E você tinha sempre as execuções do hino nacional, pelo menos uma vez por semana nas escolas. Isso também é um vernáculo vindo do período militar. Todas essas coisas, ela universaliza a ideia que se quer passar do governo que está vigente. A gente, apesar do 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalho ou do Trabalhador, ser uma data internacional, o Getúlio Vargas se apropriou dele também. Ele fazia grandes celebrações no estádio do Vasco, em São Januário, em que todo mundo, não é nem que prestava continência a ele, mas todo mundo desfilava na frente dele, né? Carregavam estandartes dizendo o quanto o presidente era isso. E o Getúlio Vargas era militar e governou de 1930 a 1945, sendo que
de 37 a 45 foi ditadura braba mesmo, de perseguir comunista, de prender gente, etc, etc, etc. A gente tem esses quadros, quando as pessoas falam assim, não, conversa com alguém, que a ditadura não foi tão ruim assim. Sempre foi ruim, gente. De toda ditadura sempre vai ser ruim. Não venham com essa, não. Essa das disciplinas de Educação Moral e Cívica e o SPB, eu cheguei a pegar a Educação Moral e Cívica, né? Que era do equivalente ao fundamental. O SPB entrava... Ai, gente, eu não sei se fundamental 2 ou médio. Eu sei que acabou a ditadura, antes de eu entrar em OSPB. Mas como eu tenho uma tia, a irmã da minha mãe, formada em estudos sociais, eu tinha os livros, né, dela, que eu ficava brincando nas férias. Vinha a edição nova, ela me dava a edição velha para eu ficar brincando, para eu ficar lendo e tal. Eu lembro que em vários livros desses da minha tia, eu vi coisas e eu aprendi coisas que eu senti falta nunca mais terem sido tocadas no assunto na minha vida. Eu fui ter algumas passagens disso muito rapidamente no terceiro do médio, por exemplo. Foi em algum desses livros, eu acho que de OSPB, que eu não cheguei a aprender na escola, não deu tempo, a ditadura acabou, e a disciplina, essas duas saíram rapidinho, assim que a ditadura acabou. Que era... Não, filha, saiu, não foi assim tão rápido, não. Eu sei que eu não peguei, Bruno. Ela só sai do currículo em 1993. Mas eu acabei não pegando nenhuma nem outra. Quer dizer, Educação Moral e Cívica sim, o SPB não. Não sei então o que aconteceu na minha vida escolar. Ou eu mudei para um colégio, porque eu mudei de colégio. E ele era realmente o colégio mais progressista. Isso ele era mesmo. E hoje é a centralização universal dos coxinhas da Via Láctea, né? Um colégio que começa a sua história sendo progressista, mas tá bom. A coisa muda, o mundo gira e tudo bem. Enfim, mas eu senti falta, por exemplo, foi lá que foi num desses livros de OSPB que não só eu aprendi sobre os três poderes em si e o papel dos três poderes, quanto o papel de deputados e senadores. Eu aprendi lá. Eu não aprendi isso na escola depois. Então, às vezes eu fico me perguntando se não nos moldes dos anos 60 a 80, não nesses moldes, mas se não falta, de fato, um conteúdo um pouco mais organizado nessa questão de cidadania e civilidade. Porque você pergunta para qualquer um hoje, quer dizer, você pergunta... a gente podia ter perguntado isso ao longo da vida. Ao longo da nossa vida, em todas essas fases, eu que nasci no primeiro ano da década de 70, né? Segundo ano, na verdade, ano de 71, eu acho que eu posso, se eu voltar no tempo, eu poderia ter feito uma amostra anual na minha vida. Ninguém sabia, como ninguém sabe hoje, o papel de deputado e senador, por exemplo. Como que numa gestão de um governo republicano, os três poderes se organizam. As pessoas não sabem. Ninguém sabe dizer qual que é. A gente viu agora no período de eleição uma confusão tremenda com o papel do TSE e do STF. Então, eu sinto falta de ter aprendido isso na escola e vejo o tamanho da falta que isso faz na escola. Porque a disciplina de sociologia, ela é para expandir a mente em relação a várias outras questões. Não sei se encaixaria no conteúdo de uma disciplina como a sociologia, mas eu sinto falta, não nos moldes dos anos 60 a 80, mas sim uma coisa mais cidadã, um papel mais cidadão. Eu sinto falta. E só quero pegar carona numa outra coisa que o Bruno falou. Muita gente, Bruno, eu vejo bastante, vi ao longo da minha vida, não chegou a considerar a ditadura ruim. A ditadura era muito organizada, a ditadura era tudo muito dentro de uma questão de ordem, né?
E é bom que fique claro uma coisa, você pode muito bem conversar com pessoas que acham que a ditadura, que realmente têm certeza que a ditadura não foi ruim. Mas eu vejo pela minha mãe, que tinha 14 anos no golpe militar. Tinha acabado de chegar do sítio para a cidade. Então, hoje ela fala, né? Hoje ela fala que ela demorou muito tempo, só quando a ditadura acabou, ela levou mais de 20 anos para entender que ela tinha vivido numa ditadura, porque para ela aquilo tudo era normal. Simplesmente equivalia a ter mudado do sítio para a cidade. Que então na cidade tinha hora para estar em casa, na cidade não podia falar mal do governo, na cidade era tudo coisa da cidade e era normal. Você queria ficar tudo bem, você não queria ir preso, você queria seguir a tua vida com tranquilidade, era só estar em casa a partir de um determinado horário, era só não falar mal do governo, era só prestar atenção com quem você andava, para você não acabar indo preso, arrastado junto. Quer dizer, tudo era muito normal. Não tinha no noticiário nada de errado. Não divulgavam. Faz parte de um princípio da ditadura, né, gente? Não divulgar os seus problemas. Então era tudo tão escondido e absolutamente tão normal, que é por isso hoje a herança da mentalidade, quando fala assim, se você não fizer nada de errado, você não vai preso nesse novo sistema, nesse novo governo que está vindo. Como assim, gente? Não fizer nada de errado? Questionar é errado. Entendeu? Então, é complicado conversar com alguém do tempo da ditadura. Para conversar com alguém do tempo da ditadura, tem que ser alguém que estava vivendo o mundo real. E não o mundo da fantasia, que é o que minha mãe assume que ela viveu. A vida era real porque era a vida dela, mas era fantasia porque ela estava completamente dominada numa Matrix. Era normal, gente. O pai e mãe não dão horário para filho estar em casa? Era igual, só que a ordem não vinha de dentro de casa, vinha do governo. Para eles isso era normal, não tinha nada de errado. Então tem que tomar muito cuidado na hora de se informar sobre ditadura. A gente tem que fazer uma amostragem de pessoas que viveram a ditadura como minha mãe viveu e uma amostragem de quem estava ali. De quem estava ali lutando contra aquilo e por quê. O que a Angélica tá falando, eu entendo muito bem, porque assim, você, Angélica, o Bruno, são pessoas que, primeiro, têm uma idade, né, mais próxima da idade dos meus pais, então gerações diferentes, e vocês são de cidades, vamos dizer assim, mais desenvolvidas, né, maiores. O Bruno é do Rio de Janeiro. E eu sou do interior do país, meus pais são do interior aqui de Minas, e assim, o Brasil é muito grande e as coisas não são iguais em todos os lugares. Então assim, vamos pegar, né, década de 60, década de 70. Minha mãe e meu pai, eles nasceram em 68, então eles nasceram dentro da ditadura. E assim, aqui não tinha nem rádio direito, sabe? Não tinha nada, assim, não tinha luz. Quando o rádio chegou foi uma coisa assim, né? Ou depois veio a televisão. Minha mãe e meu pai viram a televisão depois de adolescente já. As coisas não chegavam do mesmo jeito. Então assim, quando eu pergunto, né? Já perguntei pra minha mãe, como é que foi a ditadura? Tipo, pra ela, assim, a gente tinha que acordar e ir atrás da comida, porque a gente tava passando fome dentro de casa. Se não fosse trabalhar, não tinha o que comer, então a gente não tava preocupado com ditadura, sabe? Não tava preocupado, nem via isso, né? Porque a preocupação era outra, é interior. Então assim, realmente a história hoje, né, tem pessoas que vêm por outros lados, é justamente por isso que você falou. Tem gente que não viveu aquilo, sabe? Pra ele sim, minha vida é a mesma coisa, sabe? Eu tinha que acordar cedo, trabalhar e correr atrás do meu sustento, sabe? E não tem uma percepção do mal que aquilo pode trazer, né? Do mal que mas hoje já é diferente, a informação corre mais rápido, as pessoas mesmo no interior do Brasil, no lugar que talvez, sei lá, ainda não tenha um bom sinal de internet, né, mas as pessoas já recebem essa informação, a coisa já chega, já é igual, né, em todos os lugares. Por exemplo, até questão de antigamente as pessoas têm muito esse saudosismo também, porque assim, antigamente não tinha violência,
né? Hoje em dia, qualquer cidadezinha aqui do interior, menor do que a minha cidade, tem bandidagem, o crack tá rolando, a cocaína, a maconha, né? E a população, assim, ela tá recebendo isso agora, coisa que nos centros, nos grandes centros, já tinha há muito tempo. Então as pessoas meio que têm essa saudade, vamos dizer assim, né? Essa lembrança de uma época assim que parece que as coisas eram boas, sabe? Só que é aquela velha história, né? A pessoa só lembra do lado bom, né? Não lembra que naquela época também não tinha as coisas boas que hoje tem. Então, assim, parece que as pessoas sempre querem o melhor de cada tempo, sabe? Nós queremos a ordem da época da ditadura, mas aí você vai falar assim, mas você quer que proíba o show da sua banda favorita na sua cidade? Não, mas aí não sei o que. Pois é, mas se tiver uma ditadura, vai ter censura, e dependendo, aquele artista que você gosta, não vai tocar na sua cidade, não vai poder fazer mais show, não vai gravar CD, a sua internet vai ser... Com certeza a sua internet vai ser censurada, você não vai receber tais coisas, né? Porque a gente já tem aí, o WhatsApp ano passado caiu 2 vezes, porque por ordem judicial, sabe? Isso não é coisa difícil de fazer, é coisa simples. Então as pessoas meio que só lembram da parte boa e esquecem essa parte ruim. Porque aí entra um conceito importante, né? Que a gente estuda em história, e deveria estudar logo no primeiro período e ficar lembrando. Porque assim, a história é a ciência. A historiografia é o método científico que você tem. Então é do tipo assim, Joãozinho tropeçou na calçada e caiu. Isso é o fato. A historiografia vai utilizar diversos métodos para entender esse fato. E aí, o consenso científico da historiografia, né? E aí tem toda a questão do método científico, tem que ser aprovado por pares, tem que ser contestado, etc, etc. Muito bem, chega a ser um consenso, por exemplo, que Joãozinho caiu porque tropeçou numa pedra que estava ali no meio do caminho. Esse é o consenso científico sobre tal fato. Só que, e aí é o que hoje está acontecendo, que é isso que a Angélica falou, foi isso que você estava falando. Só que hoje tem o cara que estava lá presente no momento em que Joãozinho caiu. E ele diz o seguinte: não, Joãozinho, na verdade, a pedra foi posta ali no meio do caminho para o Joãozinho tropeçar. Não existe evidências que comprovem isso. Pelo menos ainda não se chegou a tal evidência. Mas aí o cara, através da memória dele, e é isso que é importante a gente assinalar, história é uma coisa, a ciência histórica é uma coisa, e memória é outra totalmente diferente. A memória, ela seleciona. A memória, você vai perguntar assim, perguntar para o seu pai, para sua mãe, para os mais antigos, como é que era a vida deles antigamente. Em geral, minha mãe sempre me respondeu dessa forma durante muito tempo, que era, a vida era muito difícil, a gente passava muita dificuldade, que não sei o que, não sei o que lá. Ela selecionou um trecho da vida dela em que ela passava dificuldade. Então vamos dizer que essa é uma memória ruim para ela, certo? Ela poderia ter escolhido dizer que quando ela tinha tal idade foram os melhores anos da vida dela. Então esse é um grande problema que a gente está passando hoje. Esse problema geracional, onde as pessoas estão confundindo a memória dos fatos vividos com a ciência. No caso da história, de uma sociologia, né, etc., que são ciências humanas que estudam os processos e os acontecimentos relacionados aos humanos, todo mundo pode opinar. E geracionalmente, cada um vai ter uma opinião diferente. Por quê? Porque ele vai selecionar a memória que ele quiser. Ele pode muito bem ter sofrido diversas coisas, mas ele escolhe dizer algo de bom sobre aquele momento.
né? Então, por exemplo, existe um livro clássico que é sempre recomendo, Brasil Nunca Mais, que é uma coletânea das memórias de gente perseguida e torturada pela ditadura. Aquilo ali é tipo assim, que isso, velho? Que horrível um negócio desse. Dá para dar uma veracidade porque você sabe dos aparelhos, né, estatais, militares que existiam para realizar aparelhos, quando eu digo localidade física, né, que existiam para torturar pessoas. E aí o cara tá botando para fora, expurgando um momento da vida dele. O Fernando Gabeira tem né, a série de livros que ele escreve, o que é isso, companheiro... Aí eu não vou lembrar dos outros dois que descreve, né? Quando ele sequestra o embaixador americano, depois quando ele vai parar no exílio na Argélia, e depois quando ele volta ao Brasil com a lei da anistia. É o livro do Fernando Gabeira, são as memórias dele, narrando os fatos que ele viu. Você pode dar credibilidade porque é uma pessoa, mas ele não é um livro científico, ele é um livro de consulta. Então esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Se a gente fosse perguntar para a mãe da Angélica ou para os pais do Guilherme, até mesmo se eu perguntar para minha mãe, a lembrança que a minha mãe tem da ditadura, a gente estava conversando sobre isso nesse fim de semana, é do meu tio, que é comunista, e na época servia a Marinha. Então ela sempre dizia, ele sempre dava lá recomendações para esconder os livros dele, se alguém pedisse para entrar na porta e tal, porque se descobrissem aqueles livros dele, todo mundo podia ser preso, torturado e ele seria caçado dentro da Marinha, etc, etc. É uma memória que se tem. Então a minha mãe não sabe, que a minha mãe é de 55. Né, a ditadura é de 64. Então ela tinha 9 anos quando a ditadura começou. No período mais negro, que é em 68, minha mãe tem 14 anos. Tá entendendo? Então, assim, não, 13 anos. Então ainda nem viu nada disso. Né? E como ela mesma disse, passava por um período muito pobre. Então, a gente tem sempre só que tomar cuidado com isso, com a escolha da memória. Memória é diferente de história. Momento cultural. Ô querida, fala pra mãe. A minha sugestão, acho que pela primeira vez desde que eu gravo o cast, que eu não vou sugerir filme, eu vou sugerir livro, que foi o livro que eu empunhei em mãos para votar no segundo turno. Eduardo Galeano, um escritor uruguaio de muito respeito da minha parte, o livro De Pernas pro Ar, A Escola do Mundo ao Avesso, que então ele decide fazer, meio que pegando uma viagem do Alice no País das Maravilhas, um livro que contextualiza. É como se fosse um livro de educação, só que narrando tudo o contrário. Por exemplo, ele tem um programa de estudos, porque o livro chama A Escola do Mundo, né? E tá assim, a primeira parte é Educando com um Exemplo. Os alunos, aí, curso básico de injustiça, curso básico de racismo e machismo. Então, ao invés de ele mostrar as coisas que devem ser combatidas, ele vai dar uma linguagem, ele vai contar as andanças, é muito focado na América, né? Especialmente na América do Sul, alguns países da América Central, mas ele vai dar exemplo do Peru, ele vai dar exemplo da Colômbia, muito exemplo do Brasil, alguns exemplos da América do Norte. Ele faz simplesmente contar os fatos injustos, ele não está levantando a questão, porque então a gente vai combater, então porque a gente vai resistir. Não, ele narra tudo como se fosse a coisa mais normal do mundo e que é assim que a gente deve fazer. A parte do racismo e machismo é uma das partes mais dolorosas dessa primeira que eu acabei de dizer. Então ele tem aqui, por exemplo, outras coisas que eu gosto. O ensino do medo, a indústria do medo. Aí vem aulas de corte e costura, como fazer inimigos sob medida. Ele usa de um cinismo ácido, muito típico do Galeano, inclusive. Quem não conhece deveria conhecer.
E que, gente, dói, viu? É bem dolorido pra gente que questiona essa falta de empatia, pra gente que questiona essa coisa do por que eu tenho que advogar somente nas causas próprias? Eu não posso advogar na causa do outro que me comove? Vale muito a pena, é um livro relativamente recente, é um livro que está fazendo 20 anos só, ele é de 1998, então ele pega bem uma transição das ditaduras sul-americanas, do próprio Uruguai, e as suas transições democráticas, né? E pega bem aquele interfluxo que foi também muito confuso, né? Aqui para a gente representa a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Então estava todos os países da América do Sul que tinham passado pela ditadura dos anos 60, 70, estavam também se reorganizando. Vale muito a pena, mas eu aviso que é uma leitura um pouco dolorosa. A minha indicação, cara, foi um filme que a gente viu esse fim de semana e que, assim, eu fico bolado. Eu amo o cinema nacional, eu gosto de ver cinema nacional, mas eu fico muito bolado como, apesar, ao contrário do que diversos imbecis dizem, né, o cinema nacional não é só palavrão, putaria e Leandro Hassum, né? Mas ninguém sabe vender filme nacional. A minha indicação é um filme chamado Antes que eu me esqueça. É um filme com o Zé de Abreu e o Danton Mello. Qual é o plot do filme? O Zé de Abreu é um juiz aposentado e a filha dele, que é até uma atriz que participou daquela novela Avenida Brasil, ela começa a questionar a sanidade dele e ele entra na justiça com um pedido de interdição para poder internar ele. E só que, né, tem o filho, que é o Danton Mello, e o juiz não autoriza a interdição até que o Danton, que tem uma questão com o pai, diga qual é a questão. O filme começa engraçado, porque o José de Abreu resolve gastar o dinheiro dele comprando um puteiro, né, uma casa de striptease. E ele começa a reformar a casa. Então tem esse ar engraçado. Só que o filme é triste pra caramba. Ele vai ficando muito triste, porque vai mostrando mesmo essa questão da idade que assola, né, qualquer um de nós, e as relações que a gente vai estabelecendo com os mais velhos, né? E que as mágoas que a gente tem com eles, se a gente não resolver muito bem, pesa para todos os lados. Então, minha indicação é um excelente filme, não é uma comédia, ele é engraçadinho, ele tem piada, mas é um filme muito bom. Antes que eu me esqueça. Vale a pena. Eu vou indicar um canal no YouTube aqui, que o Bruno colocou na pauta, e eu tô viciado nele, que é o Buenas Ideias, do Eduardo Bueno. Lá nesse canal tem um quadro que chama Não Vai Cair no Enem, que ele conta a história, né? É focado na história brasileira. Ele conta a história, alguns fatos que não aconteceram exatamente como está no livro. Ele tem uma dinâmica muito boa de contar, ele é super engraçado. E não é aquele engraçado forçado, sabe, assim, pra te fazer rir de qualquer jeito, tipo o professor de cursinho. É um engraçado natural dele, eu já vi entrevista dele em outros lugares, ele ia muito no programa esportivo, na Sport TV, eu gostava de assistir, já vi ele de outros lugares. É muito bom esse canal, inclusive tem lá sobre a proclamação da República, sobre as revoluções no Brasil, sobre alguns personagens históricos. E todo dia eu assisto uns 2, 3 vídeos dele, é muito engraçado mesmo, vale a pena. Você aprende e acaba se divertindo ao mesmo tempo, tá bom? Só antes de encerrar aqui, queria agradecer ao Pensador Louco que comentou no nosso episódio sobre teorias da conspiração, episódio 63. Tá? Muito obrigado pelo comentário. Eita! Então, o que ele falou? Ele falou? Parabéns pelo episódio, dei muitas risadas e curti muito a opinião a respeito de como tratá-los, né? No caso, as teorias da conspiração. Ele falou que só tem uma reclamação,
que é a respeito do John Carpenter, que eu acho que foi até o Matheus que citou esse, acho que é um diretor de cinema. Ele falou que o seu cinema não é de forma alguma trash, ou talvez seja mais um cinema de guerrilha, pois o diretor sempre teve de trabalhar com orçamento mais modesto, justamente por não fazer concessões a grandes estúdios de meterem o bedelho em seus filmes. Eles Vivem, que é um filme que o Matheus indicou até no final do episódio como dica cultural, é um filme legal, tem uma levada engraçada e pop a respeito da paranoia enquanto tratada pela vista do americano suburbano comum, mas tem um enfoque anticomunista bem interessante. No fim, ele não retrata alienígenas ou mensagens ocultas, mas os desmandados de uma sociedade que faz o povo consumir sem pensar a respeito. Falando a respeito da teoria sobre o Kubrick e a ida ou não do homem à lua, há um documentário muito interessante chamado Room 237, no qual a teoria é discutida. Neles os realizadores tentam dissecar o que o filme seguinte de Kubrick, O Iluminado, teria as pistas para desvendar essa conspiração lunar. Um abraço ao brother José Augusto, grande amigo da Podosfera, e a todos os participantes pelo episódio imperdível. E claro, façam uma segunda edição do tema. Se conseguir a presença do Daciolo, seria fantástico. Então, valeu aí, Pensador Louco, pelo comentário. Muito obrigado mesmo. E continua ouvindo aí, gente. E você que, né, ouve o nosso podcast e gostaria de comentar, de dar a sua opinião, nós estamos abertos a ouvir, nós queremos saber a sua opinião, tá bom? Manda aí pra gente, que com certeza nós vamos ler ouvintes que mandam esse recado, às vezes um retweet, às vezes a gente não comenta aqui porque é só um retweet, é só um comentáriozinho no post, mas a gente tá de olho, a gente agradece a todas as pessoas que comentam, que mandam feedback, que compartilham, que dá o seu recado pra gente. É um grande incentivo a gente ver que tem pessoas que estão gostando do nosso conteúdo, tá bom? Siga lá as nossas redes sociais, @Papo Calçada, Facebook e Twitter, Papo de Calçada podcast.blogspot.com.br, o nosso blog, lá tem textos, tem remix, tem Papo de Calçada toda semana. Você pode comentar dentro do post ou pode mandar também um e-mail para papocalçada@gmail.com. E tamo ligado aí, qualquer coisa é só chamar, estamos à disposição de vocês. Falou? Até a próxima semana. Tchau. Abraço, rapaziada.